Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Personalidades comigo, Ed Melo, você é sempre o nosso convidado especial e mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Você que nos acompanha pela Astral TV, o canal 33.3 em São Paulo e também, é claro, em Campinas e região, através do canal 47.1. Muito obrigado pelo carinho. É o programa Personalidades, abraçando o Brasil e o mundo. Siga também as redes sociais, @programa Personalidades Oficial e o Ed Melo sempre à sua disposição, @Edmelo Oficial. Hoje a minha convidada é pra lá de especial. Por onde passa, atrai milhares de pessoas e views, inclusive nas redes sociais. Com suas previsões bombásticas, movimenta o universo e as pessoas. Sempre assertiva com as suas previsões e com a sua clarividência. Ao meu lado, uma das maiores videntes do Brasil, das estrelas e dos famosos. Seja bem-vinda, Shaline Grazik Achai. É um prazer estar aqui, adorei tua energia, não sei nem que signo que tu é, mas olha, super pra cima, adorei, gente, assim, uma energia super positiva. Energia positiva, eu sempre cito isso, que eu acho... Que signo tu é? Eu sou sagitariano. Eita. 7/12... O resto eu não conto, depois não, eu vou mas... falar sobre isso. Não é? Se eu contar tudo, não tem graça. Segredo. Sagitariano. Os sagitarianos, eles são um pouquinho bipolar só. É mesmo? É. Eu procuro manter minha energia. Claro Coisa que nesse boa. mundo maluco que a gente vive, ser bipolar acaba... Acho que todo mundo, né? Sendo um pouquinho, né? Mas Sagitário é um signo muito bom. É bom o Sagitário? Bom. Eu gosto. Eles são pessoas inteligentes, Eu inclusive. gosto muito de viajar, é isso mesmo? Todo mundo que é de Sagitário gosta de viajar, é entediado, inclusive. Mas a moça lá na TV falou, Ed Melo, eu sou gêmeos, também gosto. O meu filho é de gêmeos, o Zac. Também mudam de ideia facilmente, os geminianos. É mesmo? Não acredito muito em amor. E os cancerianos? O José também, meu filho pequeno é de câncer. Eles são pessoas bem são amorosos, amorosos, gostam, né? de família, gostam de construir família. Porém, eles são bem vingativos. É mesmo? O canceriano é vingativo, Chay? Ele vai te soltando assim o melzinho, daqui a pouco, pá! Quando tu menos espera, a vingança vem. Melzinho. Pois é, Iris Esperandio. Beijo no seu coração, nossa produtora é canceriana. Eita. Mas olha, uma pessoa de coração gigante, viu, Chay? Mas me diga, você sempre traz as previsões bombásticas, está sempre contando a todos e todos querem saber o que vai acontecer. Essa necessidade das pessoas quererem saber o futuro, isso ajuda ou prejudica? Na verdade, assim, primeiro eu gostaria de dizer que não tem a ver com religião, certo. Tem a ver com dom. Eu super respeito qualquer religião. Desde o tempo de Jesus, tinha os cartomantes. José do Egito, por exemplo, era médium. Elias era médium. Os 3 reis magos eram médiums, né? Eles previram nos astros o nascimento de Jesus. Então, isso é algo, eu não diria folclórico, mas talvez já antigo. Só que acontece que as pessoas, elas têm muito medo do que o futuro reserva. Porém, pode acontecer, por exemplo, fulano, né? Por exemplo, tu, guri, não sai no dia tal que vai te acontecer tal coisa. Certo. E tu respeita isso e daqui a pouco não acontece. Eu creio que esse dom é para alertar pessoas de coisas que elas podem vir a prevenir. É como se fosse um tratamento paliativo. Então é importante até para o pessoal que está em casa a gente respeitar. Eu não tenho religião. Eu digo que eu sou espiritualista do amor universal. Mas respeite o dom do outro. Deus, ele escolhe pessoas, sim, ele coloca os seus mensageiros para ajudar pessoas aqui, né? Porque quem não quer uma palavra de consolo no mundo que a gente vive, né? Verdade. Porque assim, é abstrato, será que se concretiza? Porém, Deus, a gente não vê. E a gente acredita, não é? Deus é impalpável, por exemplo, mas a gente sabe que existe a fé e que Deus é uma energia. E você se tornou uma vidente
bem conhecida, logo após uma vidência que foi uma tragédia, não é isso? Sim, na verdade infelizmente, aquele momento foi muito complicado para todos nós. Exato, muito complicado. E também eu tive várias etapas e fases, né? Onde eu fiquei, eu digo que 3 vezes famosa, né? Reconhecida, eu diria. Não gosto muito dessa palavra fama. Mas eu era uma pessoa muito pobre, né? Eu digo que eu superei a miserabilidade e eu vendia sabonetes artesanais por R$10 cada para poder sustentar, enfim, a minha família. Morava em uma casa que não tinha banheiro, inclusive. Certo. E sempre fui uma pessoa muito médium e via as coisas e não sabia o que estava acontecendo. Aí um dia, uma moça na qual eu fui vender um sabonetinho, ela disse: por que tu não faz um Face? Na época Face, né? E coloca, eu digo, meu Deus, meu celular não faz nem ligação, imagina criar uma rede, quanto mais uma rede social, um tijolão, né? Certo. Desse tamanho. Aí fui eu lá e fiz o tal do Face e coloquei previsão que eu via uma cantora com violão na mão, inicial M, desencarnando em um breve acidente de avião e tal. Só que assim, eu não tive intuito nenhum, até porque era uma, Deus que me perdoe, uma coitada lá, né, do interior. Gente do céu, foi tipo José do Egito mesmo. Eu dormi escrava e acordei tipo governador do Egito, assim, sabe? E eu disse, meu Deus, o que é isso? De um momento para o outro. Sabe? De uma hora para outra. Aí me chamaram, Luciano Gimenez, Daniela Albuquerque, o Celso Portiolli, todo mundo me chamou e foi ali que eu fiquei reconhecida. Só que, infelizmente, eu digo que ela partiu, eu creio que não era destino, como eu já venho explicando em outras previsões. Porém, depois, com a morte do Silvio Santos, o nosso querido Silvio Santos, também ocorreu um boom de forma trágica, né? Mas verdade. Eu creio que Deus me usou para ir na ironia, né? Me usou para ir na casa do homem falar que ele ia, literalmente as pessoas entenderam que era ele. Deus não me mostrava que era ele, mas me mostrava que perderíamos uma personalidade. E depois, num dia eu fui excomungada, literalmente, né? E no outro eu fui elevada. E detalhe, hein? Já tem uma vidência aqui no programa, porque eu tô com as 2 pautas aqui: Marília Mendonça e Silvio Santos. E que detalhe, né, Chay? Marília Mendonça, jovem, né? E Silvio Santos com 93 anos. Só que são 2 detalhes que eu iria realmente perguntar a você. Marília Mendonça, vida toda pela frente, e Silvio Santos, nós queríamos mais dele. Eu sou fã do Silvio Santos, quem não é a minha referência de comunicação. E nós queríamos mais, que ele fizesse 100, 150 e permanecesse. Mas tudo tem o seu momento? Na verdade, na questão da Marília Mendonça, eu até já fiz uma carta psicografada para quem acredita. E para quem não acredita, ok também, né? Aonde não era hora, né? Foi algo que foi... Enfim, é algo muito forte de se falar, mas no meu interior eu sei bem o que aconteceu. Não era a hora? Não. Isso você pode dizer? Tenho certeza plena disso. Já o Silvio Santos, ele era hora, né? Não só pela idade dele, como também ele tinha um chamado no espiritual. Então eu até coloquei num caderninho, quando eu sofri todos os ataques por ter ido lá na casa dele, eu digo casa porque era, né, emissora, eu sofri muitos ataques, até ameaça de morte e tudo mais, de várias pessoas, e eu dobrei meu joelho e falei com Deus, né, e eu coloquei uma data, que seria a data, eu disse, olha Deus, eu tô vendo essa data do desencarne dele, eu peço que orem, e eu tenho registrado essa data no caderno, e Deus falava assim comigo, fica tranquila, eu vou te honrar, mesmo acontecendo isso, era a hora, né, ele vai ficar bem, você vai se surpreender porque eu vou te levar, porque tu entende que Deus, primeiro ele quis me mostrar, eu ganhei 1 milhão de seguidores, né, nessa coisa aí. Primeiro, não pelos seguidores, mas o tanto de gente que viu isso, né? Interessadas no assunto. Mas aí, se Deus não tivesse feito eu passar, entre aspas, aquela humilhação naquele dia, naquele programa, as pessoas não iriam me conhecer. Eu ia ser só mais um vidente, no caso, que acertou a previsão. Mas Deus, ele pegou uma ramificação de pessoas para primeiro elas acharem que eu era uma mentirosa, uma charlatona, e Deus quis já preparar as pessoas para te conhecer mais. Para me conhecer mais e para que também valorizassem o tempo restante, né? E 2 dias depois, é que nem foi do avião, que teve 22 milhões de visualizações, tanto que me baniram do Instagram nas lives por conta desse vídeo. Tô até dia 18 sem live, oh meu Deus. E por conta disso, né? Então, quando eu vi do avião também, foi exatamente assim. São flashes de coisas que acontecem muito rápido, que eu exponho, logo em seguida acontece, né? Então Qual o legado para seguirmos em frente com a nossa pauta que fica de Marília Mendonça e de Silvio Santos? Eu acho assim que primeiro o legado bem importante da Marília Mendonça a gente tem aquela velha frase que diz: aproveita enquanto está vivo.
Estamos na chuva para se molhar. Eu posso sair daqui, me coisar o pé, se fui, entendeu? E um senhor de 80, 90, ele pode ir até os 105. Então, cada pessoa tem um destino. Só que eu queria falar algo bem rápido para quem não entende de espiritualidade, que é assim. Se eu estou vivendo a minha vida fumando, por exemplo, fumando, e o meu destino é até 90, mas eu morri aos 35, eu volto, por exemplo, em outra vida e vivo até os 65, 55 para fechar os 90. Completar o ciclo. Exato, acontece assim, tu entende? Então, a Marília Mendonça, com certeza, ela vai reencarnar aonde ela vai completar, por exemplo, vai viver até os 70 anos, 70, 80 anos, completando o que faltou, porque ela morreu muito jovem, né? Mas não como Marília Mendonça. Não. Ela retorna em uma outra condição de vida. Que eu não vi ainda essa questão dela reencarnar, eu creio que vai demorar para que ela reencarne uns 11, 12 anos ainda. Que é o que eu vi, né, no espiritual, porém as coisas são muito assim. Então, o que eu digo, né, pro pessoal que está em casa, inclusive, não sei se tem tempo, que eu falo que nem um papagaio do governado. Eu queria dizer para as pessoas que o nosso tempo aqui na Terra, ele é muito breve e as pessoas se preocupam demais com o que os outros vão achar de mim ou com quem eu sou, quem eu quero me transformar. Sonhe, mas sonhe para ti. Realize as coisas boas e pequenos detalhes, porque a felicidade não existe, né? Existem pequenos momentos que te trazem a sensação de estar feliz. E mantenha a energia sempre positiva. Energia positiva, por mais que a tua vida esteja um caos, né? Eu, por exemplo, recebi uma notícia, enfim, que a minha tia não está muito bem, né? Chorei e sofri, porque o câncer, ele é uma doença muito... Eu digo que é o ferrugem do ser humano, mas eu estou vibrando no positivo, né? Estou aqui com vocês. Então eu acho que eu digo que a energia do caos, a gente sempre conversa ali com os meus amigos, vaza muito rápido. Certo. E a gente tem que imaginar um band-aid onde a gente vai lá e estanca essa energia para ver onde é que tu deixou vazar, porque a energia do caos, ela é muito rápida. E para de ficar contando história triste. Exato. Sabe? Então, por isso, aquilo, eu não consegui. Quando eu prevejo algo que eu digo, olha, gente, oração. Toda vez eu digo, eu peço que vocês orem, sabe? Porque a espiritualidade nos alerta, mas a gente pode mudar as coisas se for da vontade de Deus. Podemos reverter os fatos se for da vontade de Deus. Com certeza. Pois é. Shaline Grazik comigo aqui. Edmelo, você trouxe a Chay. Claro, eu e Iris Esperandio, trabalhando incessantemente para trazer para você a vidente dos famosos, das estrelas e, claro, bater esse papo aqui no programa Personalidades. Quem te critica não conhece a sua história, Chay? Na verdade, eu sou uma pessoa, eu sou ariana, então eu tenho uma personalidade muito forte. Eu não diria personalidade forte de mal educada, né, como dizem no Rio Grande do Sul, mas de assim, eu tenho um objetivo, eu traço uma linha e eu vou até onde eu quero. Eu me imagino dona de uma multinacional, eu me imagino uma das maiores videntes do mundo e do Brasil, e é isso, eu não passo por cima de ninguém, mas tem sempre alguém tentando puxar meu tapete. Por quê? Porque os haters acabam nos elevando. Se tu não tem hater, tu não tem fama, e se tu não tem fama, tu não vai incomodar ninguém. E eu preciso que Deus me dê fama para me mostrar para o maior número de pessoas quem é a Chay de verdade. Estou lançando um filme agora, né, que é meu Eu em Mim, já produzi o livro, agora o filme, que conta a minha história. As pessoas não sabem de onde eu vim, o que eu passei para chegar até aqui. A mediunidade é uma escolha que tu faz antes de vir reencarnar. E eu escolhi ser a Shaline sensitiva. Então, tem pessoas que me detestam de morte, eu sofro ameaças, ando com segurança e tudo mais, porque elas querem ter uma explicação. Já falaram que eu tenho ponto no ouvido, já falaram que eu tenho informação privilegiada da TV, já falaram que as minhas assessoras vão atrás de informação, e eles querem saber de onde que vem essa mediunidade. Este é o projeto que vem aí pro dia 30? Na verdade... Ou já é um outro? Esse do filme já tem passou. Vários, eu sou ariana. O projeto que você citou, que dia 30 vem aí, é um outro projeto. É uma outra coisa, inclusive, que vai ajudar pessoas a se enxergar. Sabe? Eu digo assim que nós somos uma pedrinha brita. A gente se lapida bastante e fica um diamante. Toda pessoa é assim. Porque na Bíblia não tem nenhuma parte que está escrito assim: Edmelo não vai ser rico, não vai ser milionário. Quem disse? Sabe? A Maria não vai conseguir o carro que ela quer, mas quem disse? O Edmelo será milionário, Chay? Vamos ver nas cartas? Vamos, agora. Já que tocou o nome do Edmelo, por que não? Edmelo, é isso mesmo, pergunte. Tô aqui, ó, para perguntar, falar com a Chay. Fala a sua data, pode pensar em... Oi? Tu disse que não gosta de falar o ano, né? Mas pode pensar então. Não, eu falo, sem problema. 7/12 de 74. Tá inteiraça, hein, Edmelo? Cigana. Inteiraça, Edmelo. Será rico? Vamos Sagitário. Pedir? Edmelo será milionário? 4 cartas, por gentileza. 4 cartas.
Pode pôr aqui ou para lá? Pode pôr aqui. Uma aqui, 2 aqui, 3 aqui. Eu e Chay, hein? A vidente dos famosos. 4 cartas. Olha, tem Edmelo será milionário? Então, assim, eu vou explicar para o pessoal que está em casa. Saiu a carta da âncora, de cabeça para baixo. A carta da carta, do mensageiro, criança e lua. O que nos remete, tá? E com a minha vidência, eu vou responder conforme a minha vidência. A carta da criança fala que vem muitas alegrias, porém tu perdeu muitas oportunidades também. Eu não sei se por insegurança ou talvez por medo de magoar alguém, algumas oportunidades foram perdidas, tá? Porém, tem algo que está oculto para ti ainda que o espiritual não revelou. É um contrato que tu vai fazer, uma outra opção, trazendo dinheiro aos teus caminhos, tá? Só que assim, tu tem muito uma coisa de... Eu acho que deve ser do teu signo. Às vezes tu parece que coloca uma couraça e tu consegue enxergar só aquilo. O espiritual pede para te ter uma visão mais panorâmica do teu crescimento, tá? Eu te vejo muito até no internacional, fazendo um tipo de palestra ou entrevistando alguém, tá? Trazendo sucesso para ti, para tua vida. A única coisa que eu te peço como vidente é que tu cuida da tua saúde. Tá vendo, gente? Não adianta ter dinheiro se não tiver saúde. Eu vejo que pode, até talvez a questão do estresse do trabalho, a movimentação, tu é uma pessoa bastante agitada mentalmente, tá? Eu vejo algo referente à circulação, tá? Da parte de pernas, de veias e coisa assim, tá? No mais, vem criatividade aos teus caminhos e só cuidar com essa questão de tu ter uma visão mais panorâmica de tudo. Pronto, tá aí. Edmelo no seu caminho também, viu? Aqui no programa Personalidades, Chaline Grazik, conosco aqui a Chay. Chay, as previsões, elas te incomodam em algum momento, quando as pessoas te perguntam? Porque a gente sabe que nem tudo são flores. Eu perguntei, fui ousado aqui para fazer isso, porque eu acho que a vida é assim, é você ser um pouco ousado também. Eu sou assim, ousada. E eu também não tenho muito receio de seguir em frente, não. Por isso que perguntei e o assunto acabou surgindo aqui. Mas quando vem uma previsão que realmente você percebeu que não é nada positiva, mesmo assim você procura tratar com naturalidade e passar a informação. Na verdade, assim, até hoje aconteceu um fato onde eu parei com a minha equipe e disse, olha, tem um espírito aqui, tá passando recado e tal, anotem aí pra mim. Diariamente acontece isso comigo e eu passo os recados, até mesmo os ruins, porque, de certa forma, acaba meio que, como é que eu posso te explicar? Prevenindo algumas coisas. Tem coisas que eu vejo na mídia e claro que eu não posso colocar, né? Coisas que eu vejo cabeludas e pesadas que eu acho que coloca até a minha vida em risco. Então, eu acho que todos nós temos que ter limites. Ponderamento. Sim, para poder comentar algumas coisas. Porém, tem que ter ousadia também, né? Estamos em outubro, Chay, festa de Halloween. Tô sabendo que você foi convidado, uma festaça, uma galera linda, do Chiquinho Scarpa pra cima, que também é um querido amigo nosso. Aliás, grande abraço, Chiquinho Scarpa, Stefano Canavésio. Como foi a festa? Olha, eu sou uma pessoa, como eu falei, muito sincera, tá? Então, assim... Por isso que eu perguntei como foi a festa. Assim, quanto ao convite, a Val e o Eli me convidaram, eu adorei, assim, uma festa linda, decorada, bem a caráter. As pessoas entravam no personagem mesmo. Porém, eu, como médio, consegui ficar 15 minutos, não mais que isso, né? Porque o Halloween em si, de certa forma, ele tem uma energia mais preta, né? Ele abre alguns portais, querendo ou não. Então, eu nunca tinha ido em festa, nem na minha juventude eu não fui em festa, né? Certo. Eu ia assim rapidinho, já voltava. Então, eu fui com meu esposo. Porém, a energia do Halloween, pra mim, infelizmente, ela se torna uma energia um pouco mais pesada. Combativa? Temos que pensar nesse item, não? Olha, eu Quando acho as pessoas que se adaptam a isso, se tu quer ir numa festa assim, tampa o teu umbigo, a gente foi protegido, coloca uma pedra aí no umbigo, porque não é uma energia que tu, nossa, que Deus vai estar ali vibrando contigo, dando glória, aleluia, irmão, sabe? Então é uma energia um pouco mais... Vai pro obscuro. De certa forma, né, amiga? Então, eu como espiritualista seria bem ignorante de dizer, vão todos, que lá vai estar o óleo ungido de Jesus. Não. Não. Em 15 minutos você decidiu... Eu fui muito bem recebida, né? Esse homem, o Chiquinho ali, ele tirou uma foto comigo, ele super me tratou bem. A Val, a pessoa da minha equipe, a Priscila Ávila, que é uma assessora, o Renan, a Karina, todo o pessoal ali, meu esposo, os famosos que estavam lá me pedindo previsão. Só que, assim, pra mim como pessoa, eu não conseguiria frequentar sempre lugares assim. Eu não consigo nem ir no supermercado, por exemplo, que eu passo mal, né? Então, é uma... divergência ali, convergência de energia bem grande. Na hora certa, momento certo, você agradeceu isso aí? Eu fui lá, tirei foto, né? Enfim, mas eu não consigo ficar lá, tipo, porque eu nem bebo, né? Algo que você viu e possa dizer, não?
vi bastante coisas referente a essa energia mais densa, que quando tu já tem alguns obsessores, quando tu vai no lugar que te dá o poder do lado sombra, ele vai super potencializar isso, né? Então tem que ter muito cuidado, sim, eu deixo claro isso, me julgaram bastante por ter ido, mas como eu disse, para mim, como eu estou nesse meio artístico, é muito bom para minha carreira esse tipo de contato, porém como espiritualista eu não indico. Entendi. Alguma mensagem para alguém que estava na festa que você viu? Na verdade, eu encontrei a Maria do BBB, o Serginho, essas pessoas que depois, inclusive, eu vou mandar para eles vídeos, né? Entendi. Falando sobre. Mas eu vi bastante pessoas ali carentes, precisando de colo, pessoas procurando coisas talvez que vão encontrar em Jesus, né? Entendi. Eu nem falo de religião, mas de paz Entendi. mesmo. Trazer um pouco mais. Muitas vezes você está numa festa e não tem paz. Exato. Você está nela, mas não está feliz. Exato. Personalidades comigo, Edmelo. Chaline Grazik, a Chay, a vidente dos famosos, comigo aqui no programa. Já fez a previsão do Edmelo. Estou seguindo o meu caminho e olha, vem din-din por aí, viu? Estou feliz da vida. Agora, Chay, nós tivemos a eleição do prefeito reeleito Ricardo Nunes. Que eu previ. Você previu. A reeleição, o prefeito Ricardo Nunes, mais de 3 milhões de votos, não é isso? Como será o mandato de Ricardo Nunes para os próximos 4 anos? Na verdade, todo mundo estava apostando, né, que seria o Pablo Marçal. Porém, eu chamei ele no direct, avisei que era para se cuidar. Eu vou dizer que estava sim no destino dele. Você chamou o Pablo ou o Ricardo? O Pablo. Ele me respondeu. Estava no destino dele seguir, continuar, mas assim, foi cortado por conta do documento que eu falei que era para cuidar com o documento, aquele laudo, enfim, tá? Mas enfim, não foi. E eu via, antes mesmo, que todo mundo tava falando que ele ia ganhar e tal, eu olhava esse Nunes, já deixo claro que eu sou a favor do Brasil e do mundo, não sou a favor de político nenhum, desde que faça bem, tá ok. Certo. Aí eu vi que, né, ele ia ganhar. E coloquei isso. Então, a gente médio tem uma responsabilidade, porque daí viraliza o vídeo, ó, a vidente diz Com e não certeza. mentiu, né? Então, para te ver como é difícil a gente ter a certeza do que a gente tá falando. Então, agora nós vamos responder a tua pergunta que você pedisse, como serão os próximos 4 anos do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo? Agora, como oficialmente prefeito, porque ele assumiu devido, né, ao falecimento de Bruno Covas, ele era o vice-prefeito do Bruno Covas. E como será os próximos 4 anos do prefeito Ricardo Nunes reeleito por São Paulo? Olha, assim, eu diria que ele vai dar, assim, o que ele... O resultado. Tem, o resultado, eu vejo um planejamento muito grande que diz respeito à saúde. No meio do caminho, eu vejo aí que ele pode ter alguém doente da família trazendo um pouco de lástima, ou criança, ou esposa, ou mulher, não sei, mas aí vem uma notícia de um adoecimento. Mas quanto a ele... Mas eu vou te falar a verdade, tá? Eles não vão deixar ele em paz assim, que não vai ser tudo flores, não. Vai ter uma dorzinha de cabeça para conduzir a cidade. Justiça, inclusive. Porque pessoas que não ganharam, de certa forma, eles vão achar algum tipo de prova, talvez falsa, né? Teria que ver mais a fundo, para tentar desmoralizá-lo. Eu vejo muito essa palavra, desmoralização. Entendi. Mas será um bom mandato? O intuito, não posso mentir, o intuito dele no momento é. Mas cuidado com... né, o olho grande, né? Entendi. Sempre tem o olho grande. Eu quero aproveitar esse gancho, afinal de contas, Ricardo Nunes, ele foi apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas, né? O tempo todo o governador tomando a frente, sim, apoiando o prefeito Ricardo Nunes, a reeleição. Tu acha que isso ajudou ele? Tu acha? Eu acho que sim. Olhando de fora, me parece que sim. Eu vejo que ele teve muito apoio de uma mulher, que eu não sei quem é, não vejo que é uma mulher da mídia. Não sei se é uma pessoa esposa, não? Não, eu vejo que é uma pessoa da religião. Eu não sei se é evangélica, Entendi. Mas que deu muita devoção e pedido. Vejo uma pessoa rezando muito, orando muito, para que isso acontecesse. E ajudou essa pessoa, mas também estava... Ele é como se ele... Lembra que no começo eu falei que ele era estrategista? Ele usou de alguma estratégia e conseguiu se sobressair, porque não estava no destino dele, Ele se aproximou muito da mãe, da esposa e do governador Tarcísio de Freitas. A energia muito boa. A energia da mãe pode ter colaborado. Pode, com certeza. Só para fechar esse assunto política e eleição, por gentileza, Tarcísio de Freitas, ele é governador de São Paulo, ganhou forças agora com a reeleição do prefeito Ricardo Nunes,
ele vem como candidato à presidência da República em 26? Olha, a carta da cobra, a carta do chicote foi-se, vem muita coisa ruim na vida dele. Desculpa a sinceridade, a carta da cobra com a foice remete a ciladas, a pessoas enganando, a traição, manipulação, escolhas nos caminhos. Então ele vai ter muita escolha com quem ele vai se misturar ou que a forma que ele vai fazer. Inclusive aqui também diz respeito à saúde. Então eu vejo que ele vai passar por uma barra, um momento muito denso. Tem que tomar cuidado o governador. Tem. As questões de ser ou não candidato à presidência, você não identifica? Eu consigo ver bastante cortes no caminho dele. Eu não consigo ver uma evolução, um sucesso, sabe? Mas vejo que ele tem bastante apoiadores, né? Muito bem, seguimos aqui, programa Personalidades e você é o nosso convidado especial. Eu percebi também nas suas redes sociais, Chay, que o nome Flamengo vem te incomodando. É verdade. Daqui a pouco você responde depois do intervalo comercial. Olá, meu amigo empresário de todo o Brasil, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Personalidades. Quero convidar você para estar conosco, divulgando sua marca, o seu produto para milhares de pessoas através das redes sociais e também pela televisão. Fique ligado no programa Personalidades, por onde passam vários cases de sucesso. Eu espero por você. Propaganda, divulgações, publicidades. Traga o seu case de sucesso aqui para o programa Personalidades. Eu, Ed Melo, espero por você. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Muito bem, voltamos com o programa Personalidades. Eu sou Ed Melo e você é o nosso convidado especial. Conosco, ela, a vidente dos famosos, Chaline Grazik, a Chay. Perguntei a ela sobre o Clube de Regatas Flamengo. Chay, o que acontece com esse clube, com esse time? Tira 4 cartas pro Flamengo, por favor. Você é torcedor do Flamengo? Eu sou do Grêmio, mas meu marido é do Flamengo. Pronto, 4 cartas para sabermos realmente o que acontece com esse clube gigante, o que a Chay identifica no Clube de Regatas Flamengo. Olha, inclusive tem algo bem pesado que não tinha saído até então nas minhas cartas, né? Mas eu vou falar aqui. Então, assim, tem o perigo de acidente nos caminhos. Eu vejo que um outro... Como é que eu posso explicar para não dedurar ninguém aqui? Eu vejo que tem uma outra espécie de inimigo deles que fez um pacto, tá? Muito forte. E esse pacto muito forte, ele vai trazer desencarnes, tá? É como se eles tivessem oferecido algo para se sobressair. Me vê muito isso, muito dinheiro foi oferecido, tá? Então, essa carta aqui para mim, o ramalhete, a cegonha, é algo que uma pessoa jovem teve uma ideia, foi lá, pagou e fez, porque ficou com medo, de certa forma, que ele sobressaísse. Então, a notícia para nós vai chegar, infelizmente, tá? Então, o Chay, dá para mudar? Dá. Teria que procurar uma casa espírita, teria que procurar uma pessoa que entendesse, né? Eu não faço rituais, né? Trabalho com a mesa radiônica, mas uma igreja evangélica, para que essa energia caia, porque tá bem presente. Bem jogadores, latente. diretoria... Aí que tá, eu não sei te explicar, eu não consigo visualizar se é eles num acidente, se é pessoas que fazem parte do Flamengo, se é torcedores do Flamengo, eu não sei. Tem alguma energia catastrófica que envolve este nome Flamengo. Onde está o núcleo, você não identificou? Não, eu não consigo, nem vou te mentir para não passar vergonha. Eu consigo ver que me diz que vai atacar algo porque foi prometido com espírito ruim algo. Muito bem, falando do Flamengo, um dos grandes clubes do Brasil, Flamengo que com certeza tem que tomar o seu devido cuidado. A Chay está passando as informações, você que acredita, tem contato com as diretorias, com os jogadores, por gentileza. Chay, o Corinthians cai para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Eles estão jogando agora? O Corinthians tem jogado aí a Sul-Americana, saiu da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro não vai bem das pernas. Corinthians. Está na zona do rebaixamento. Será que o Corinthians cai em 2024 para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Chay? O homem. Você, meu amigo torcedor do Corinthians, jogadores do Corinthians, direção do Corinthians, preste bem atenção, porque a Chay vai dizer qual será o destino do Corinthians no Campeonato Brasileiro em 2024. Eu vou explicar uma por um, tá? Aqui é a carta do homem, que diz respeito muito a um homem muito inteligente, com estratégias, tá? Porém, perceba que ao lado dele tem a carta da cruz. Ele fez má escolha.
É alguma sensação de alguém que fez uma má escolha. Eles são muito sábios, a carta do livro fala de um estudo. Agora pode ser que eles passem vergonha e tudo mais, só que lá pra frente vem uma elevação deles, tá? É como se Deus estivesse esperando o momento certo. Então, no momento, eles podem estar, né? Mas lá na frente, eu vejo como se fosse uma grande alegria eles segurando algo na mão. Então, no momento, tá sofrido o negócio. Mas não dentro desse jogo aí, tu entende? Lá pra frente, em uma outra ocasião, um grande renascimento, que eles estão estudando algo e precisa, esse homem aí, não sei se precisa ser mudado esse homem, se esse homem que não tá fazendo algo de Tem uma peça que não tá funcionando. Exato. Muito bem, esse é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Para encerrar o tema esporte, que nós estamos correndo com o nosso programa aqui, quem será campeão brasileiro em 2024? Com certeza, os nossos telespectadores, com certeza, dá os nomes, que eu não acompanho os nossos internautas querem saber. Nós temos o Botafogo na liderança. Vamos tirar um por um, tá? Vamos lá. Botafogo. Vamos ver. Quem será campeão brasileiro em 2024? Programa Personalidades. Obviamente, o Ed Melo não pode perder a chance de fazer as perguntas que também estão aí na sua cabeça, você que nos acompanha nesse programaço. Então, vamos lá. Pense no Botafogo. Vamos pensar no Botafogo, que é o líder do campeonato. 4 cartas para o Botafogo. Esta aqui. Muito bem, mais uma. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. Olha, o que diz? Aqui diz assim, alegria, caminhos abertos, só que a carta da cobra fala assim que pode ser que a pessoa tenha certeza de algo. Sabe quando tu tem muita certeza que tu é o máximo e daqui a pouco tu... Então, se eles continuarem vibrando na coisa boa, tem chances de uma boa... bom resultado. Eu não entendo de jogo, mas um bom resultado. Só que se continuar achando que só eu sou o máximo, só eu sou o máximo, aí Deus tende a Fizeram acertar. isso ano passado. Então tem que cuidar, tá vendo? Ó, tá tudo bem as cartas, mas chega no final tem essa serpente ali. Então, manter um equilíbrio. Qual Tome é o próximo? cuidado. O próximo é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras. O Palmeiras buscando também mais um título. Inclusive, o Botafogo, nessa levada, perdeu para o Palmeiras. O Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem será o campeão brasileiro? Foi o que eu perguntei para a Chay em 2024. Aqui eles estão com algo forte, uma força muito grande. Eles têm um amigo espiritual que ajuda eles, tá? Um amigo espiritual que encaminha eles para algo bom. Dona Leila. No momento tem algo muito espiritual, muito forte. Tá? Então, se eles continuar com garra, aqui também as cartas são positivas, tá? Carta do Sol, inclusive, cartas positivas. Muito bem, para encerrar, Fortaleza. Alô, Leão, você que está em Fortaleza, no Ceará, de Melo, Fortaleza também está ali brigando, próximo da liderança do Brasileirão, pode ser. Para encerrar, Fortaleza, Botafogo nós já vimos, Palmeiras também, o Fortaleza vem aí. Será que o Fortaleza consegue passar esse momento e ser campeão brasileiro? Olha, a carta da cruz, o caixão e do chicote, a carta do coração, eles têm muita garra. Eles querem conquistar algo, mas parece que sempre tem um empecilho, sabe? A carta do chicote parece que eles estão quase ali, mas vem alguém e pá. Então, no momento aqui, as cartas estão, eu diria que dentre esses dois ali, as cartas estão um pouco mais negativas do que os demais. Mas o desejo do coração deles é muito grande, a força de vontade, a estratégia, a dedicação, eles são muito de eu quero, eu posso, eu consigo, tá? Muito bem. Obrigado, Chay. Muito obrigado. Gratidão. Você que está aí, ó, torcendo pelo Botafogo, pelo Palmeiras e pelo Fortaleza, quem sabe o Fortaleza um pouquinho mais de vontade, mas o Palmeiras e o Botafogo... Eu diria que um é cheio de vontade, estrategista, né? E o outro está no destino. O outro está no destino, mas não pode deixar a peteca cair. Isso aí. Personalidades comigo, Ed Melo, recebendo hoje a vidente das estrelas, Chaline Grazik, a Chay. Chay, esse é o momento agora que nós abrimos espaço para os telespectadores e para os internautas. E eles fazem uma pergunta em nosso programa e a nossa personalidade convidada responde. Muito bem, pode chamar o quadro Personalidades Responde. Vamos lá para saber quem é a pessoa, qual é a dúvida. Pode soltar a pergunta para a vidente Chaline Grazik. Tenho dificuldades de confiar nas pessoas. Vou ter sucesso na minha vida profissional? Natália Moraes, em São Paulo. Natália, vamos ver.
Olá, Natália, tudo bem? Com certeza. Só que essa pessoa é uma pessoa que confia demais, assim, ó, ela de certa forma parece que não, mas ela é muito ingênua. Eu vejo que tem um trauma de infância, bastante sofrimento e trauma referente à mãe, tá? Mas sim, vem realização de sonhos e eu vejo ela em um lugar, toda vestida de preto, entrando em um lugar e lá ela assinando algo. É como se fosse algo de vitória para ela, então ela com certeza vai nos contar depois. Muito bem. Programa Personalidades, tirando todas as suas dúvidas, aproveitando cada minuto e cada momento. Chay, vamos chegando ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a oportunidade de estar com você. Este presente, esse singelo presente, é todo seu. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Agradeço. Espero que aproveite. Gratidão. As suas viagens. Comprou o apartamento, não? Tô em busca. Tá em busca do AP, né? Que aí pra mim fica melhor, né? Porque eu tô sempre aqui. Eu queria agradecer, então, vocês. Queria agradecer que vocês prepararam um camarim. Gente, eles fizeram até um bolinho com a minha foto. Iris Esperandio, viu? Ai, maravilhosa. Vou marcar ela no Insta. Então, eu agradeço a recepção. Que Deus abençoe a vida de vocês. E quero voltar sempre. Gratidão. Muito obrigado. Seja sempre bem-vinda. E você também, que nos acompanhou até agora através do canal da Astral TV 33.3. E você em Campinas e região paulista, você do interior, o nosso muito obrigado. Trazendo sempre as principais personalidades do Brasil e do mundo. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão e, claro, convide também para que a sua personalidade possa estar conosco em nosso programa. Redes sociais para você ver e rever o nosso programa, @programa Personalidade Oficial. Quer seguir o Ed Melo? Fique à vontade. Ed Melo Oficial. EDDIE Melo Oficial. Estou aqui à sua disposição ao lado das principais personalidades do Brasil. Muito obrigado. Personalidades, entrevista com informação e credibilidade.